Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o maior médium brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. O nosso convidado de hoje é o irmão Jorge Damas, psicólogo, conferencista, espírita, mais de 20 livros escritos na literatura espírita. Frequenta o Grupo Espírita Regeneração, centro fundado por Dr. Bezerra de Menezes há mais de 120 anos. Seja bem-vindo, Jorge. Prazer estar com alegria, você. Renato, estarmos juntos e abraçar os amigos, os queridos telespectadores do Espiritismo em Ação. Seja bem-vindo. Jorge, nós gostaríamos de conversar com uma pergunta direta. Quem foi Chico Xavier? Puxa, Chico Xavier. Foi um amor, né? Acho que a melhor definição, um homem chamado amor. Né? Mas nós temos que falar da missão do Chico. A missão do Chico é o livro espírita. Ele casou com os livros. Os seus filhos são os livros. Essa é a grande família, missão. Né? Uma grande família. Né? E mais, agora você pergunta assim, mas qual o objetivo mesmo, real, inicial do Chico Xavier? Eu acho que de tudo o que o Chico fez, e nós temos que agradecer demais à literatura que foi vinculada através dele, eu acho que o maior compromisso do Chico foi com relação à prova da imortalidade da alma. Se nós pensarmos bem, o seu primeiro livro de 1932, Parnaso de Além Túmulo, a ideia maior não são as poesias, e sim, através daqueles poetas, identificaram pela característica literária de cada um. E aí ficou firmado que eram os poetas que voltavam. Depois, dando um salto, na década de 70 e 80, o Chico vai trabalhar por demais com a comunicação daqueles jovens acidentados, né? De pessoas em que os pais vão aflitos lá buscar comunicações e os seus parentes. E aí nós vemos Chico identificando os casos mais variados, através da assinatura, não é? Através de documentos mais variados, de nomes de família, de personagens que as famílias nem conheciam. Fatos desconhecidos. Tem um livro do Chico chamado Gaveta da Esperança. Sabe por que Gaveta da Esperança? O rapaz desencarnou de acidente automobilístico e na gaveta fechada do quarto dele, a chave que a mãe conservou, o quartinho do rapaz, do Basílio, o que a irmãzinha fazia? Ela queria falar alguma coisa com o irmão, ela escrevia uma pergunta, né? Ou um poema, alguma característica, ou uma mensagem de saudade, enfiava na gaveta que ela não conseguia abrir, porque a chave estava com a mãe. Quando chegava o Chico Xavier, o Laurinho Basílio respondia tudo. Estava lá a resposta da pergunta. Porque a gaveta estava fechada, não por Laurinho, né? Laurinho Basílio respondia tudo. Daí o livro, A Gaveta da Esperança. Você podia narrar para nós algumas dificuldades que Chico enfrentou, porque seguramente não deve ter sido, e como nós já vimos várias vezes narrado, né? Enfrentar uma situação de desbravamento, por assim dizer, né? De psicografias, de mensagens, né? Dos mortos vindo falar sobre a sua vida continuando no plano espiritual, ele deve ter enfrentado muita dificuldade. Não resta a menor dúvida. Nós estamos num país em que a maioria era católica. Há cerca de uns 40 anos só que a religião foi separada do Estado, naquela época do Chico Xavier. Ele nasceu numa cidadezinha do interior, que era Pedro Leopoldo, profundamente católica, né? Foi educado dentro da igreja católica, inclusive como sacristão, né? Com orientação do padre, etc. E, de repente, ele começa a falar do espiritismo, né? Então, essa situação na cidade, para ele, foi complicada, né? A perseguição, era um escândalo, né? Um escândalo. Depois veio a imprensa. A imprensa tomou o nome, o Chico Xavier, com o Parnaso em Túmulo, inicialmente no jornal O Globo, né? Nós temos lá o repórter do Globo, em 1935, com entrevistas positivas. Mas depois que houve o caso Humberto de Campos, e que o nome dele explodiu na década de 40, aí nós vamos ver também a grande imprensa indo até a Chico Xavier e perseguindo muito. Chico sofreu, chorou demais com o caso Humberto de Campos, né? Com relação
relação aos direitos autorais, como pagar direitos autorais para uma pessoa que havia desencarnado, né? Ou então atribuir aquela beleza descrita ao Chico Xavier, que só tinha primário, o que também não correspondia. É verdade. O Chico vai sentar na Academia Brasileira de Letras? Não tinha cabimento. Ou então é Humberto de Campos, a lei do Brasil vai autorizar direitos autorais para a família, reconhecendo então que o espírito desencarnado se comunica, e espírito desencarnado que se comunica através do médium tem que pagar direito autoral para a família encarnada, era algo que gerava muita dor e muita expectativa. Depois Chico vai passar por outras perseguições, principalmente na década de 50, na família, e que merece todo o nosso carinho a família de Chico Xavier. Aqui não há desrespeito à família do Chico. Mas era uma multidão que procurava o Chico Xavier, ele morava com a família. As pessoas entravam na casa, usavam a geladeira, entravam qualquer hora, visitavam, dormiam lá, sentavam no sofá. Como que as outras pessoas... 24 horas. Agora, o Chico é o Chico. Nós não podemos querer que as suas irmãs, os seus irmãos, os seus outros parentes... né? tivesse o mesmo comportamento dele, tivesse a mesma visão evangélica de martírio e desprendimento como ele. Isso sem desrespeitar em nada os familiares de Chico Xavier. Mas isso gerou muita dor, que foi um dos grandes motivos para ele sair de Pedro Leopoldo e ir para Uberaba. Porque aí ele ficou numa residência dele própria, separada da família. Que ele continuou visitando muito lá em Pedro Leopoldo com muito carinho. Essa, podemos dizer, foram as grandes dores de Chico Xavier. Você disse para nós que o compromisso maior do Chico era com os filhos dele, com esses 412 filhos que ele teve, fora as mensagens, né, psicografadas, as milhares de mensagens. Mas nós sabemos também que ele teve um trabalho relevante no campo da assistência. Você poderia dar uma pincelada para nós aí com mais detalhe a respeito, porque nós vimos na imprensa, por exemplo, alguns documentários, onde a gente via fila quilométrica se formando na casa espírita, né, para receber as doações. É verdade, é verdade. Posso dizer o seguinte, o Chico começa com o trabalho do livro em 1931, quando o Emanuel apareceu para ele e pediu disciplina, 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 se é que ele queria trabalhar na mediunidade com Jesus. Ele aceita. Aí começa o pacto do livro. O Emanuel diz que ele teria uma série de livros, inicialmente 30, depois mais 30, depois 100. A conta gotas. Depois 100, depois, quando chegou o 100, ou você continua ou vai desencarnar. Ele continuou até 400. Muito bem. Então o compromisso dele foi com o livro a partir de 31. Mas na assistência social foi antes. Já em 1927, então podemos dizer que cerca de 4 anos antes, a Rainha Santa de Isabel aparece para o Chico Xavier. E diz, não só que ele escreveu muitos livros e que ele fala daquele jeitão, mas como não tem nem papel para as coisas normais da casa, né? Como que para as minhas anotações, como é que eu vou escrever muitos livros? E ela disse, vamos pedir ao Senhor que tudo vai dar certo. E também disse que ele deveria começar um trabalho assistencial para os pobres, levando pães para os necessitados. Ele disse, mas eu não tenho nem pães para os meus irmãos que eu tenho que ajudar a sustentar, né? Que é uma dificuldade. Não eram poucos, né? Não eram poucos, estavam também na responsabilidade dele. E nessa época ele ainda não trabalhava na Fazenda Modelo. Nessa época ele trabalhava ainda em bar, né? Dando como caixeiro, como atendente no bar, etc. Então foi algo muito complexo. Mas ela disse que ia interceder e o alto tomaria as devidas providências. E ele então dedica esse trabalho a Francisco de Assis. E ele começa, principalmente aos sábados à tarde, esse trabalho da caridade, que vai ser até desencarnar, né? E o trabalho continua hoje, não com a mesma intensidade em termos da presença do Chico, mas com a mesma ideia e com a mesma persistência. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Estamos conversando hoje sobre o nosso irmão Chico Xavier, um dos maiores exemplos de médium já conhecidos. Jorge, as obras trazidas pelos espíritos por intermédio de Chico Xavier foram revolucionárias em seu tempo. E um destaque é o livro Nosso Lar, que fala sobre vida no mundo espiritual. Quais as impressões causadas por essa obra, em especial pelo filme que saiu agora em meados de 2010? Olha, quando nós estudamos a obra de Allan Kardec, parece assim que com as evocações, Kardec fazia muitas evocações, parece que os espíritos vinham lá de longe e que havia um vácuo. Havia uma distância, nós não entendíamos na obra de Allan Kardec o mundo espiritual em funcionamento. Em 1913 surgiu um livro do reverendo Owen, publicado pela Federação Espírita Brasileira, A Vida Além do Véu, que já começa a encher as coisas lá no plano espiritual, né? Já tem jardim, dá volume, né? Já tem prédios, já tem pontes, tem plantação de hortaliça, flores, etc. Com Chico Xavier, a partir da década de 40, com o livro Nosso Lar, essa coisa se concretiza. A gente começa a ver que lá é igual aqui, ou melhor, aqui é igual lá, né? Tem trânsito, tem residência, tem alimentação, tem hospital, tem cirurgia plástica, né? Que lá nós temos centros de atendimento, centros voltados à comunicação, transporte, reservatório de água. Dando esse sentido de que a vida continua mesmo. Isso, né? Tem um parque da música, tem um parque para namorar, para planejar as reencarnações futuras, né? Então é algo assim muito dinâmico, é uma vida que pulsa, isso é muito interessante. É isso que eu acho que foi a grande contribuição. A obra de André Luiz, e Nosso Lar, em particular, ela povoa o céu. É verdade. O plano espiritual. Você acha, né, em opinião pessoal, que este século vai ser o século que nós iremos compreender a importância, a obra de Chico Xavier do século passado? Olha, a obra do Chico Xavier é uma obra para o futuro. Eu não sei se no século XXI nós vamos compreender ela em toda a sua extensão. Eu acho que a obra de André Luiz, em especial, e a obra muito importante de Emmanuel no campo do Evangelho, nós temos muito para refletir. Agora, eu acho uma obra, se você Parece me que não permite, tem palavra perdida ali, né? Cada palavra com seu significado. Mas eu queria ir além e lançar aqui um desafio. Se eu estiver errado, que não leve em consideração, mas eu vejo que aquelas comunicações dos desencarnados, que são mais de 100 livros de Chico Xavier sobre esses jovens que desencarnaram de forma violenta, de uma forma geral, eu acho que esse material, inclusive, é mais rico do que a obra de André Luiz. E que a gente vai ter que estudar muito a obra de André Luiz para entrar nesse universo. Há uma riqueza, uma complementariedade tão grande, podemos dizer então em 3 grandes blocos a obra de Chico Xavier. A obra de Emmanuel no Evangelho, a obra de André Luiz sobre a vida no plano espiritual, os argumentos científicos, e essa contribuição em que cada mensagem traz algo novo de como que é a vida lá, de como que as coisas funcionam. Então eu acho que eu não sei se o século XXI vai ser suficientemente grande e forte, com ciência e com o tempo para nós digerirmos a obra toda. Acho que Chico continuará muito novo, por muito tempo. É verdade. Na década de 70, nós tivemos um fato extraordinário que aconteceu para a comunidade espírita do Brasil, que foram os programas Pinga Fogo. Nós gostaríamos de saber de você, se você tem essa visão panorâmica do significado que teve estes programas que foram realizados na Rede Tupi para a divulgação do espiritismo no Brasil. Foi a primeira vez que se chegou na grande mídia, na televisão, e se falou de forma aberta sobre espiritismo? Não, mais que isso. Causou um grande impacto. Mais que isso, sobre o espiritismo com Jesus. Colocar para o mundo brasileiro, religioso como é, que é católico e protestante, mas naquela época, principalmente muito católico, que o espiritismo é com Jesus. Isso daí foi, podemos dizer, o grande marco do Pinga Fogo. Outra coisa, é falar respeitando a todas as religiões e a todos os irmãos, naquele volume de perguntas
né, enorme. Dos mais variados temas. Respeitando, falando com muita propriedade, com muito respeito com relação a todos. Terceiro, anulou toda a forma de preconceito. Você imagina na década de 70, em 1970, alguém chegar na televisão e falar que os homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Agora, quando no ano passado, em 2011, nós vemos o nosso Supremo Tribunal Federal dar algumas causas para a constituição dos direitos dos homossexuais e da possibilidade ainda do casamento, que só está a união estável. Não só reconhecendo a união estável, mas agora já dando um passo até para o casamento, para ir além, né? E a constituição da família, adotar filhos, etc. Chico Xavier fala isso na década de 70, dizendo que nós íamos arrumar um espaço da lei, sem desvirtuar nada da lei e mantendo os critérios do amor, onde que, sem desrespeitar a família, nós não iríamos discriminar ninguém. Porque eram tantas pessoas que sofrem e ainda sofrem. Repare a grandeza disso em 1970. Não podemos aquilatar. Então o pinga-fogo é uma outra coisa do Chico Xavier, que ainda temos que digerir ainda por muito tempo. Olha, só agora, em 2011, que deu um pequeno passo para a tal da Constituição da Família e respeito aos homossexuais. É verdade. Nós iremos a um breve intervalo comercial e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o ilustre médium mineiro Chico Xavier.
Hoje com a presença do nosso irmão Jorge Damas, que está dando aqui a grata satisfação de falar conosco a respeito do nosso irmão Chico Xavier. Jorge, qual a relação que existiu entre Chico Xavier, Vantuil de Freitas e a Federação Espírita Brasileira? Podemos dizer que o Chico é federação, que a federação também é Chico, porque depende de Chico. Inclusive hoje, como ela está estruturada até financeiramente. Chico começa na federação quando ele manda cartas para Manuel Quintão com alguns poemas. Manuel Quintão, que era poeta e era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, leu aquele material e falou para o Chico por correspondência: manda tudo que você tem aí com relação a isso. Leu e deu o título ao livro. Quem deu esse título foi um diretor da FEB, foi o Manuel Quintão. Parnaso de Além-Túmulo. Estruturou o livro, organizou as poesias e deu publicidade. E esse é um livro muito interessante, porque o Parnaso de Além-Túmulo, o Chico Xavier faz o prefácio, ele como médium se apresentando à população. Muito bem. Então é assim que ele entra na federação, através do Parnaso de Além-Túmulo. Depois, nesse período, quem era o presidente era o Guilhom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec, tradutor das obras de Rustem, da grande síntese de Petrobaldi. Então ele passa a ter uma excelente relação também com o Guilhom Ribeiro, que desencarna em 43. Aí começa Vantuil de Freitas. Antônio Vantuil de Freitas foi o presidente que ficou por mais tempo na direção da Federação Espírita Brasileira. E ali vai sair a obra, podemos dizer, que mais destacou-se na literatura espírita da que o Chico trouxe, que foi a obra de André Luiz. Porque o Vantuil de Freitas assume a federação, então, na década de 40, e a obra de André Luiz começa a surgir na década de 40. Chico Xavier vai trocar muita correspondência com Antônio Vantuil de Freitas. Inclusive, essas correspondências mais tarde, o seu filho Zeus Vantuil, que acabou de desencarnar agora no ano passado, em 2011, vai disponibilizar essas cartas para a Sueli Caldas Schubert, que vai fazer um trabalho de síntese muito interessante e vai publicar o livro Testemunhos de Chico Xavier, que é uma síntese dessas cartas para o Antônio Vantuil de Freitas. E tem uma história de uma amizade maravilhosa de 30 anos. Então é uma relação muito interessante, foi uma relação muito firme do médium, que tinha trocas, porque ele não só deu muita coisa para a federação, mas Zeus Vantuil também com a sua firmeza, era um homem muito austero. Que conteúdo tinham essas correspondências? Eu vou chegar lá, eu quero dizer que o Antônio Vantuil também com as suas austeridades, com a sua firmeza, também ajudou muito o Chico também na disciplina e mais na correção das obras. Tinha momentos, e aí você pode ver, já te respondendo o caso das cartas, e vamos falar só de algo, né, porque não dá por causa do nosso tempo, mas, por exemplo, havia coisas na obra de André Luiz que o Antônio Vantuil de Freitas e outros diretores achavam que era demais, que ele não achava, será que aí não está indo muito pesado, né? Principalmente com relação às trevas, os espíritos muito animalizados, etc., e outros pontos. E aí o Emanuel responde. Ele mandava por carta consultando, e o Emanuel, por exemplo, responde através do Chico: meu filho, o Antônio Vantuil de Freitas, se para você está complicado, está difícil, está indo além do possível, imagina para a população. Então, muitas coisas foram retiradas de uma obra e acrescentadas mais na frente, ou até mesmo fora da literatura mediúnica, como é no caso das trevas, como nós estávamos falando, no livro Diálogos com as Sombras, do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, em que acrescenta informações que foram retiradas do livro Libertação. Então, essa correspondência era uma correspondência não só de amizade, mas de troca de informações importantes para o resultado final da obra, principalmente da obra de André Luiz e a obra de Irmão Jacó, o livro Voltei. Certo. Nós vamos fazer agora uma matéria, vamos passar para vocês uma matéria a respeito do assunto, fiquem conosco. Chico Xavier é um homem definido como amor. Vivenciou a doutrina de Cristo em sua mais ampla acepção evangélica, no propósito de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este missionário não se dedicou somente à tarefa de auxílio aos necessitados do pão. Sua principal missão foi psicografar mais de 400 livros e diversas cartas dos desencarnados,
que trouxeram o consolo a muitos corações aflitos, revivendo o cristianismo primitivo através da doutrina espírita. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ao longo de toda a sua vida, Chico seguiu os ensinamentos de Paulo de Tarso, que sempre considerou a caridade como a mais importante de todas as virtudes, pensamento expresso em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o apóstolo afirma: agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Jorge, qual a relação entre a obra trazida por Chico, a Bíblia e a codificação espírita? Esse tema foi muito bem tratado por Allan Kardec, né? A primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e a terceira seria o Espiritismo. Chico Xavier e a sua literatura endossa isso completamente. Mas Emmanuel, o seu mentor espiritual, em certa altura ele diz: o Antigo Testamento é a alma desesperada batendo aflita às portas do céu. Jesus é a divina resposta. E a mensagem espírita é a complementação daquilo que as pessoas, vendo o céu, não podiam compreender ainda. Muito bem. Você podia traçar para nós aí um paralelo da relação Bezerra de Menezes e Chico Xavier? Opa, vamos lá. A obra mediúnica de Chico Xavier é dividida em 3 blocos. Nós temos o receituário, que acontecia principalmente às sextas-feiras, onde que ele psicografava cerca de 300 receitas homeopáticas, trabalho dirigido por Bezerra de Menezes. Depois, essa comunicação desses jovens desencarnados de forma aflita, né, dos desastres, que são mais de cerca de uns 150 obras de Chico Xavier sobre isso. Trabalho dirigido por Bezerra de Menezes. E a outra parte, que é a parte do livro espírita, é com Emmanuel. Então, Bezerra de Menezes ficou com 2/3 da grande trabalho mediúnico de Chico Xavier. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão Jorge Damas conosco no nosso programa e nós gostaríamos de convidar vocês para o próximo programa Espiritismo em Ação, desejando a todos muita paz. Fiquem com Deus.